Bom, vamos realizar agora a medição da resistência desse lote aqui de 10 resistores. Então aqui eu tenho 10 resistores, os cabos que eu vou usar para conectar aqui no multímetro e aqui o meu multímetro. Então só repassando um pouquinho dele, então ele pode medir, ó, a região que nos interessa é essa aqui, ó, a região que mede resistência. Mas ele também poderia medir aqui diferença de potencial em corrente contínua, em corrente alternada ou corrente em corrente contínua. Também permite medir aqui correntes maiores, desde que eu use esse terminal aqui, temperatura e continuidade. Bom, nós vamos trabalhar nessa faixa aqui de medição de ohm. Então, vamos deixar aqui. Tá, uma convenção muito usada é que o terminal preto fica na posição aqui no borne comum ou negativo e o vermelho na posição que, nesse caso aqui, olha só, aqui poderia medir voltagem, resistência ou corrente em miliamperes. Corrente alta seria aqui, tá? Por 10 amperes, mas corrente baixa aqui. Então nós vamos medir aqui para medir as resistências. E agora, o que eu tenho que fazer é simplesmente medir, colocar o resistor entre os terminais do meu ohmímetro. Então vamos lá, qual fundo de escala eu escolho? Bom, ele tem que ser maior do que a resistência envolvida. Então aqui eu tenho um resistor, vamos ver aqui, olha só, de cores azul, cinza, vermelho, dourado. O que é isso? Então vamos anotar aqui já, olha lá. Como é que eu leio isso? Então eu tenho azul, que corresponde ao dígito 6, o cinza, que é o 8, vezes 10 elevado à terceira cor, vermelho, que é 2, mais ou menos o dourado, que é 5%. Então, esse é o valor aqui em torno de, escrevendo errado, 6.800 ohms. Por que escrevendo errado? Porque, lembra, eu tenho só dois algarismos significativos. Então, esse 0 e esse 0 aqui não tem valor estatístico significativo. Então, por isso que a gente escreve muitas vezes esse valor como um 6K8. 6.800 com 2 significativos. Uma notação mais curta, porém bastante significativa. Bom, o que eu tenho que fazer é colocar então o meu ohmímetro na posição. Eu vou colocar aqui, olha, de 20 kΩ, porque aqui é 2 kΩ, é muito pouco. Aqui é 200, é muito. Então eu vou colocar aqui em 20 kΩ. Ele está habilitado para medir resistências de até 20 kΩ. Então eu vou medir agora uma por uma, anotar os valores e vamos observar algumas coisas da medição. Então vamos lá, basta, como o resistor não tem polaridade, se eu meço assim ou ao contrário, é a mesma coisa. Tá? Então a leitura é feita dessa faixa colorida para cá, da mais próxima da borda, mas a utilização dele tanto faz. Então vamos lá, primeiro valor que eu vou medir, basta fazer isso. E eu noto ali que deu 6,80, que unidade? Quilo-ohm. Então o primeiro valor que eu vou notar é esse, 6,80, e observar que ele está bem estável, o zero ali está bem parado, então ótimo. Então eu vou anotar como primeiro valor 6,80. Lembrando que o meu fundo de escala aqui é de 20 kΩ. Meu segundo valor a medir, então vou colocar aqui, 6,68. Muito bem, 6,68, está estável. Eu vou anotar também 6,68. Meu terceiro valor, 6,70, opa, 2 ou 3? Bom, 2 ou 3, vamos escrever. Se essa é a minha dúvida, eu vou escrever 6,72 meio, 5. E aqui eu vou ter uma correção de mais ou menos 0,05. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como 67, se eu somar aqui 673 até 672. Então, como eu estou vendo que esse dígito está oscilando entre 2 e 3, eu coloco assim um 2,5, tá? E tenho essa incerteza da minha medição.
Repara que esses valores aqui, eles estavam estáveis, o 0 e o 8. Então eu poderia escrever o seguinte, mais ou menos 0,005. Por que isso? Vamos ver por que isso. Porque quando eu escrevo 6,80, vamos escrever aqui embaixo, então, quando eu escrevo 6,80, eu estou dizendo qualquer coisa no intervalo 6,804 até o 6,795. Qualquer coisa nesse intervalo é aproximado para essa casa, como, olha, esse 804 vira 80, aqui está, e o 795 vira 80. Então, qualquer coisa nesse intervalo que pode ser escrito como valor intermediário 6,800, mais ou menos metade dessa amplitude, 0,005. Então, nesse caso, eu coloco esse zero para indicar que este zero é estável. Então, vamos continuar. Esse outro resistor, 6,73, está bem estável, ótimo. Então eu vou notar 6,73, já poderia colocar 73 em cima do 3. E a minha dúvida continuaria sendo esses 5 milésimos de quilo-ohm. Então são, no fato, 5 ohms. Agora aqui, 72, está bem estável, que bom. Então, bem estável, 0. E a mesma incerteza instrumental ali que eu vou discutir depois com vocês. Nesse caso, 6,79. Em cima do 9, bem estável. Esse outro, 674. Está bem marcadinho aqui, então 674, estável no 0, no 4. Desculpa. Esse aqui, 6776, 77, está nessa faixa. Então, como eu vou escrever isso? 0,765. Porque eu tenho uma incerteza que vai compensar até o 77 ou até o 76. Esse é o nono valor. 67. Opa! Vamos medir com calma aqui. 677. Está estável. 67, 67. Então vamos lá. 767 é o mesmo do anterior. E, por fim, esse último aqui, 683. 83, estável, então aqui eu coloco um 0,005. Eis aqui os valores. Bom, então já medi aqui meus 3, 6, 9, 10 valores, lembrando que esses aqui, todos eles têm a mesma dúvida, a mesma incerteza instrumental de 0,005. Então eu já posso, repara, com esse conjunto de dados, com esse lote aqui, definir o valor do R médio. E esses valores aqui me permitem calcular a minha incerteza instrumental que eu vou atribuir com o valor de 0,05. Por quê? De unidade, quilo-ohm. Por quê? Porque é isso que eu estou observando. Eu observei que ele tem essa pequena variação quando eu meço. Tá? Bom, mais alguns segredinhos, vamos lá. O importante é o seguinte, talvez não dê para notar, mas eu, antes de começar o experimento, eu dei uma lixada aqui, ó, nos terminais desse resistor. Para quê? Para tirar uma camada de óxido, porque essa camada de óxido ela é
um pouco mais isolante. Então, veja bem, vou tentar simular aqui um problema grave. Eu estou medindo aqui na parte lixada, e ele me aparece ali como 6,678. Deixa eu colocar na parte agora não lixada. E vamos ver o que vai acontecer. Tá, eu estou aproximando aqui da parte que está oxidada. Repara como está muito mais instável. Conforme eu mexo aqui, ó, ele vai de 7, vai para 12, vai para 15. Então repara que essa camada de óxido, ela é um isolante a mais, ela aumenta a resistência. Então quando eu pego na parte lixada, ele fica estável. Quando eu venho para a parte, vamos dizer assim, não lixada, ele começa a oscilar muito mais. Então um cuidado seria dar essa lixada, tirar essa camada de óxido aqui dos meus terminais. Outro cuidado importante para trabalhar com o mímetro é, antes de começar a ver, você fazer o seguinte, você colocar os dois em curto, para ver se ele dá zero. O que significa zero? Que a resistência entre esse terminal e esse aqui é zero. Então, comprovou zero. E repara que uma dúvida que surge é, bom, eu posso colocar o dedo aqui segurando o resistor? Então a ideia é o seguinte, olha, com os dedos aqui, ele está com 6,778. Se eu colocar sem o dedo, deve dar a mesma coisa. Tá, vamos achar aqui. E agora não deu, só para... Tá? Mas em princípio, o ato de colocar a mão, colocando o dedo ou tirando o dedo, tentando manter as mesmas posições, tá? Não altera o valor. Por quê? Porque quando eu coloco a mão, é como se eu tivesse uma resistência paralela entre o resistor, nesse caso aqui de 6.800, vamos dizer, que chega de 7.000 ohms, com o meu corpo, que tem alguns mega ohms. Tá? Então, a minha participação como aqui dedos em paralelo, não afeta nada, ele vai praticamente medir apenas este resistor aqui. Tá? Lembra que a pele nossa é um isolante, então, a não ser que você tenha um corte. Se você tiver um corte, essa questão muda, mas se você não tiver cortado, fazer com o dedo ou sem o dedo é a mesma coisa. Ok? Então assim nós temos o nosso primeiro lote. Vou voltar a colocar na posição desligada, o nosso primeiro lote de medições, onde eu posso calcular aqui agora um valor médio, depois calcular os desvios de cada medição, posso calcular o desvio médio, que deve tender a zero, posso calcular a minha variância, posso calcular o desvio padrão, somá-lo com um desvio instrumental atribuído aqui e finalmente escrever a incerteza, escrever R médio mais ou menos a minha incerteza na respectiva unidade quilo-ohm.